para você que tem pessoas com mais de 60 anos aí na família, esse recado é para você ficar bem alerta, porque as hospitalizações de pessoas com 60 anos ou mais do que dobraram no primeiro trimestre desse ano, principalmente em São Paulo, em comparação com o mesmo período de 2025. É uma amostragem de São Paulo, mas é claro que pode mostrar um cenário para todo o nosso país. As autoridades de saúde estão reforçando a necessidade tanto de prevenção contra a doença, quanto da vacinação. Então, para explicar sobre tudo isso, nós, aqui da TMC, a Mayara Bastianello, eu mesmo, Thiago Matheus, nós conversamos com o Dr. Jean Gorenstein, ele que é médico infectologista do Hospital Albert Einstein e também do Emílio Ribas. E ele falou da importância da vacina e dos cuidados com o contágio nos dias mais frios, em que as pessoas se aglomeram e a circulação de ar fica menor. Na verdade, a gente já teve casos de gripe desde o início do ano. É óbvio que à medida em que eu tenho uma elevação do número de casos em decorrência da queda das temperaturas, as pessoas se aglomeram muito mais, a circulação de vírus respiratório passa a ser maior. A gente começou a campanha de vacinação há 10 dias, por isso ainda a gente não teve o número de pessoas vacinadas como nós gostaríamos. Mas a antecipação desse esquema vacinal agora, das campanhas, normalmente as campanhas começavam no final de abril, início de maio, mas elas foram efetivamente antecipadas exatamente em decorrência ao grande número de casos de gripe de uma forma muito antecipada. Agora, doutor, mais uma vez obrigado pela participação. Quais são os alertas que a gente pode perceber, principalmente aqueles que têm pessoas mais velhas, mais experientes na família, né, acima dos 60 anos, que mostram que uma gripe comum, ela começa a evoluir para casos mais graves, para pessoas, né, com mais de 60 anos, para levantar aquela anteninha do alerta e falar, opa, isso não é uma gripe comum, bora para o hospital, bora procurar um especialista, bora procurar um médico. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que causam os quadros respiratórios de vírus comuns. Adenovírus, rinovírus é o resfriado, dorzinha de garganta, uma febrezinha baixa, mas isso não me compromete eu poder fazer as minhas atividades do dia a dia. Mas vamos agora diferenciar de uma outra forma, o que é gripe e o que é dengue, porque a gente também tem casos de dengue acontecendo. As duas dão dores do corpo. Eu sinto dor do corpo, febre, que pode ser uma febre alta, mas na gripe eu tenho sintomas respiratórios, ou seja, espirro, tosse, dor de garganta, e a dengue não tem nada disso, só tem a dor no corpo. Então é importante primeiro a gente conseguir diferenciar o que é uma coisa a outra. Mas, como eu disse, na gripe, nós temos sintomas gerais muito mais importantes, e é isso que nos preocupa. A questão é que algumas pessoas podem desenvolver formas mais graves, complicações da gripe, inclusive com infecções outras, inclusive causadas por bactérias. E é isso que faz com que idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema na sua saúde, problema no pulmão, problema no coração, diabetes, ou pessoas que estejam em tratamento de câncer, possam evoluir de uma forma mais grave e, infelizmente, até morrer. Pois é algo muito sério que a gente está falando, né, doutor? Eu sempre lembro aqui, gostaria que o senhor enfatizasse, muita gente não toma vacina porque fala, poxa, mas eu tomei a vacina e tive gripe depois. Ah, mas eu tomei a vacina, passei mal. E aí, muita gente mesmo, por causa disso, acaba não indo. Eu queria que você falasse, explicasse pra gente o porquê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, doutor. Mayara, você falou tudo, e essa tua pergunta, ela é a pergunta que todo mundo fala, eu não vou tomar essa porcaria, toda vez que eu tomo eu fico com gripe. Vamos lá. Quando eu tomo uma vacina hoje, eu só vou estar protegido daqui a 12 a 15 dias, que é o tempo que minhas proteínas, que a gente chama de anticorpos que vão nos defender do vírus, vão se elevar. Moral da história, se eu tenho 12 a 15 dias, se eu hoje me expuser, logo depois de ter tomado a vacina, entrei no elevador, meu vizinho foi lá e espirrou.
e ele estava com gripe. Eu não estou protegido. Ah, mas eu estou com 7 dias. Eu também não estava protegido. E nessa época que nós temos uma circulação muito grande de vírus de gripe, quer dizer, vários vírus respiratórios, inclusive o vírus da gripe, é claro que se eu não estiver devidamente protegido, eu vou acabar evoluindo. Agora você falou uma outra coisa. Quais são os sintomas que eu tenho depois que eu tomo a vacina? E eu vou dar um sintoma que eu tive quando eu tomei na semana passada. Afinal de contas, eu sou médico e na linha de frente nós temos que nos proteger. Existe uma dor no local da picada. São 6% dos casos ocorre a dor. E isso indiferente de quem fez a aplicação. Ah, a mãozinha é leve, mas dá uma dorzinha sim. Não vou mentir, mas uma dor absolutamente suportável, que dá para você fazer as suas tarefas, inclusive no dia seguinte ir fazer a tua natação, a tua musculação, a dona de casa poder fazer os seus afazeres de casa. Mas, eventualmente, eu posso ter uma febrinha. De novo, sem um comprometimento do estado geral. Então, os sintomas são muito leves, são muito brandos. A vacina ela é composta na rede pública por 3 vírus, enquanto que na rede privada por 4 vírus. Na rede pública são 2 influenza A e 1 influenza B. Na rede privada, 2 influenza A e 2 influenza B. Aí alguém me pergunta, então se eu não tomar a vacina das clínicas privadas, eu não vou estar protegido? Mentira, você vai também estar protegido. Aliás, os vírus que são contemplados na vacina do SUS são exatamente aqueles que estão circulando no nosso meio, ou seja, na comunidade, no ônibus, no metrô, no nosso meio social e laboral, no próprio trabalho. Só para lembrar aqui uma coisa, que sempre tem aquela história de mãe, de vó, do tipo, olha, saiu na chuva, pegou friagem, pegou gripe. E aí depois você tá lá num evento fechado, porque agora vai chegar o inverno, a temperatura vai baixando, a gente tende a se fechar mais nos lugares, não tem circulação de ar. E a pessoa nunca pensa que talvez a gripe tenha vindo de um ser humano que saiu de casa gripado e foi para um lugar fechado com outras pessoas. Eu acho que tem muita coisa que a Covid não ensinou pra gente. Uma dessas é essa, né? Eu, por exemplo, se eu tô com gripe, eu não saio da minha casa. Eu aviso aqui na TMC, gente, olha, não vou, porque eu vou infectar outras pessoas, vai todo mundo cair. Então, eu queria que você falasse também, doutor, sobre esses mitos, né, que a gente tem sobre a gripe e o que realmente pesa na hora de desenvolver, aliás, de contrair o vírus. Pois é, a questão é que se eu estou num determinado lugar, eu usei bem o exemplo do elevador. Eu estou no elevador, alguém espirrou, tossiu, não adianta você falar ambientes arejados e ventilados. Acabou, você está preso ali, você e a pessoa. Então, a chance de você se infectar é grande. No ônibus, no transporte público, de forma geral, nos dias mais chuvosos, no dia mais frio, o que o pessoal fala? Ventando muito, vamos fechar. E fecha tudo, não deixa nem aquela frestinha. Moral da história, as pessoas tossem, espirram, você está do lado ou está próximo, a chance de se contaminar é muito grande. Mas eu peguei uma chuvinha, a culpa foi disso. Esquece, não foi da sua chuvinha, você ficou com a roupa molhada. Isso não é o caso. Mas me deu dor de garganta que eu chupei muito sorvete na praia, né? Nesses dias mais quentes. Também não. Lembrando que dia quente também são períodos que eu posso estar, sim, me infectando. Então, tomar realmente o cuidado. A vacina, na verdade, ela é para todas a partir de 6 meses de idade. A partir de 6 meses, ela deveria ser tomada por todo mundo. É claro que na rede pública, pelo fato de nós termos um limitante de número de doses, é claro que vai para esses grupos específicos pelo risco de fazer formas mais graves, como disse, e fatais. Agora, tem uma dica, Mayara, que é muito legal. Por que a mamãe, quando está grávida, ela tem que tomar essa vacina? Você sabe? Não. Então, eu vou te explicar. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que ela se protege. A mamãe, quando está grávida, a imunidade dela naturalmente cai. Para ela não olhar esse bebezinho e falar, nossa, esse cara é estranho aqui. E ela poder ter alguma ação contra o bebezinho. Então, a imunidade naturalmente, fisiologicamente, cai. Portanto, ela tem risco de fazer forma grave. Se eu der a vacina, eu estou protegendo a mamãe de formas graves e fatais
mas também aqueles anticorpos, eles passam para o bebezinho pelo cordãozinho umbilical, lá na barriga. E eles permanecem durante 6 meses quando essa criança nasce. E olha que legal, se isso acontece, lembra que eu falei, a partir de 6 meses que é a vacinação, é exatamente nesse período que a criança não pode tomar vacina que as crianças acabam muitas vezes sendo acometidas quando a mamãe não tomou a vacina da gripe e evoluem de forma muito grave e acabam até morrendo. Então a mamãe não só se protege, como protege o seu bebezinho na barriga e nos seus primeiros 6 meses de vida.